E hoje vamos responder mais um simulado de questões da prova teórica do Detran. Questão número 1. Um motociclista ao transitar com os faróis apagados. Alternativa A. Comete infração de trânsito. Alternativa B. Comete infração apenas se estiver transitando à noite. Alternativa C. Comete infração somente se estiver transitando em rodovia. Alternativa D. Não comete infração se estiver transitando em vias urbanas, ou seja, na cidade. Qual é a resposta correta da questão 1? Um motociclista ao transitar com os faróis apagados. Qual é a resposta? Qual você marcaria na prova do Detran? Não comete infração? Será que ele não comete infração? Pessoal, a moto, em trânsito, nós devemos manter sempre os faróis acionados. De dia, de noite, nas vias urbanas ou nas rodovias, independentemente do local, independentemente da situação, o farol da moto ele tem que estar acionado, aceso sempre. Então, a alternativa D, ela fica errada. Não comete infração, já começa errada a frase. Se estiver transitando em vias urbanas, não há essa diferenciação. Alternativa C, comete infração somente se estiver transitando em rodovia. Não é somente se estiver transitando em rodovia. Comete infração transitando em qualquer tipo de via, pessoal. Alternativa B, comete infração apenas se estiver transitando à noite. Não é apenas à noite. A infração também ocorre durante o dia. Motocicleta é um veículo no qual o farol tem que estar sempre aceso, acionado quando em trânsito. Portanto, gabarito correto da questão 1, alternativa A. Esse motociclista, ao desrespeitar essa regra, comete uma infração de trânsito de natureza média. Essa infração do farol apagado da motocicleta, ela já foi, no passado, uma infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir. Hoje, não é mais uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Hoje, é uma infração de natureza média, passível de multa, com 4 pontos no prontuário do condutor. Questão 2. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido. Quando que o trânsito de veículos automotores nos acostamentos de uma rodovia vai ser permitido? Quando? Alternativa A, quando, devido a problema mecânico, o veículo estiver lento. Alternativa B, quando a via estiver congestionada e o trânsito estiver lento. Alternativa C, quando for realizar uma ultrapassagem. E alternativa D, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Qual é a resposta correta da questão 2? O trânsito de veículos automotores nos acostamentos de rodovias, ele é permitido. Resposta correta da questão, alternativa D, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Nesse caso, o trânsito pelo acostamento das rodovias é permitido. Acesso a imóveis ou fazer conversões, conversão à direita, conversão à esquerda, fazer um retorno. São situações nas quais o trânsito de veículos automotores pelo acostamento de uma rodovia é permitido. Portanto, alternativa correta da questão, alternativa D. Questão 3. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções dos sistemas de alternativa A, transmissão e de lubrificação, alternativa B, freios e rodas, alternativa C, direção e suspensão, alternativa D, lubrificação e motor.
Qual é a resposta da questão 3? A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções de quais sistemas do veículo? Resposta correta da questão, alternativa C, do sistema de direção e do sistema de suspensão. Questão 4. Para que um cidadão obtenha a habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de, alternativa A, maior de 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 1 ano. Alternativa B, maior de 20 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 1 ano. Alternativa C, maior de 22 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 2 anos. E alternativa D, maior de 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 2 anos. Qual é a resposta correta da questão 4? Para que um cidadão obtenha a habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que ele seja maior de. Resposta correta da questão 4, alternativa D. Ele tem que ser maior de 21 anos e estar habilitado na categoria B há, pelo menos, 2 anos. Resposta correta da questão 4. Então, a resposta B e a resposta C, nós já eliminaríamos aqui na questão 4. Não é maior de 20 anos, nem maior de 22. A exigência para tirar uma carteira D ou também a carteira E é a idade mínima de 21 anos. E esse condutor, ele precisa estar habilitado na carteira B, ele tem que ter habilitação na carteira B há pelo menos 2 anos. 2 anos de prazo. Ele tirou a carteira B, esperou 2 anos de habilitação, então ele já tem o requisito para tirar a carteira D. Carteira de ônibus, micro-ônibus, van, veículo de passageiros que tenha mais de 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria D é a categoria desse tipo de veículo. Então, quais são as exigências, entre outras, para tirar uma habilitação categoria D? Ser maior de 21 anos e estar habilitado na categoria B por pelo menos 2 anos. Resposta correta, então, da questão 4. Questão 5. Com relação aos sinais sonoros, considere. Item 1. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Item 2. Um silvo breve significa siga. Item 3. Um silvo longo significa pare. É correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 2 apenas. Alternativa B, 1 e 3 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3. Alternativa D, 2 e 3 apenas. Qual é a resposta correta da questão 5? Com relação aos sinais sonoros, considere. Então vamos analisar as frases da questão 5. Frase 1. Está correta? Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Muita atenção aqui no item 1. A gente sempre fala da palavra somente, né? A palavra somente, a palavra apenas, a palavra só. Esses tipos de palavras podem trazer erros para a frase, mas não aqui. Aqui a frase está perfeita, está correta. Os sinais sonoros, eles somente devem ser usados em conjunto com os gestos do agente de trânsito. Ou seja, o policial de trânsito, ele faz sinais de braço e sinais sonoros juntos para que os motoristas compreendam corretamente a ordem emanada pelo agente de trânsito. Então, a frase 1 está
certa. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Item correto, o item número 1. Item 2. Silvo breve significa siga, motorista. E o item 3, está certo ou errado na sua opinião? Um silvo longo significa pare. Isso está errado. O item 3 está errado. Um silvo longo significa reduza a marcha. Um silvo longo significa reduza a marcha, não é pare. Errado o item 3. E o sinal de pare? Como que é o sinal de pare? O sinal de pare são 2 silvos breves, 2 apitos rápidos, significam pare, motorista. Então, revisando a questão. Item 1, pessoal, cai muito essa frase na prova do Detran. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Perfeita a frase 1. Depois tem as questões sobre sinais sonoros. Então temos ali, no item 2, um silvo breve significa siga, certinho. Um apito breve, um apito rápido é siga, motorista. 2 silvos breves, 2 apitos rápidos. O policial está ordenando pare, motorista. Pare, 2 silvos breves. E um silvo longo, um apito demorado. O policial está ordenando reduza a marcha. Vá mais devagar, diminua. Certinho? Então, o item 3 aqui ficou errado na questão. Portanto, gabarito correto da questão, alternativa A, item 1 e 2 apenas. Questão 6, uma questão de meio ambiente. O motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas e resolve trocá-los. O destino ambientalmente correto para os pneus velhos é: alternativa A, descartá-los em lixões conforme normas do CONAMA. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Alternativa B, levá-los a um local onde possam ser reciclados. Alternativa C, guardá-los em casa para posterior reaproveitamento. Alternativa D, utilizá-los como pneu step. Qual é a resposta correta da questão 6? O motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas e resolve trocá-los. Qual é o destino ambientalmente correto para esses pneus velhos? Qual é a resposta correta que você escolheu aí? Alternativa B, levá-los a um local onde possam ser reciclados. Questão 7. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor de veículo motorizado deve, alternativa A, pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. Alternativa B, repreender o ciclista se ele continuar atravessando. Alternativa C, buzinar para que o ciclista respeite a preferência do veículo. Alternativa D, aguardar o final da travessia. Qual é a resposta correta da questão 7? O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O semáforo fica verde para os condutores, mas o ciclista, ou se a questão mencionasse o pedestre também, o outro veículo que está cruzando a via, se há alguém ainda atravessando a via, mesmo que o semáforo fica verde, nós temos que aguardar. Aguardar que eles concluam, que eles terminem a travessia. Você não pode pôr o carro em movimento, como diz na alternativa A. Isso está errado. Nós temos que aguardar com o veículo parado. Aguardar que eles concluam
a travessia completamente. Repreender, discutir, caso o ciclista continue atravessando, é direito dele continuar atravessando. O motorista deve aguardar, esperar. Buzinar, para que o ciclista respeite a preferência do veículo, a preferência não é do veículo. A preferência é daquele que já está atravessando a via, no caso, o ciclista. Portanto, sobra a resposta D, aguardar o final da travessia desse ciclista é o gabarito da questão 7. Questão 8. Qual sinalização prevalece sobre as demais? Alternativa A, as ordens do agente de trânsito. Alternativa B, as placas de regulamentação. Alternativa C, as indicações do semáforo. Alternativa D, os gestos dos condutores. Qual é a resposta correta da questão 8? Qual sinalização prevalece sobre as demais? Resposta correta da questão, alternativa A. As ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações de trânsito. Sempre que houver um policial ou um agente controlando o trânsito, a ordem dele é superior aos outros sinais de trânsito. É a sinalização que prevalece. Ordens ou gestos do agente de trânsito. Questão 9. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização placa proibido estacionar. É, alternativa A, uma infração leve, 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo. Alternativa D, infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Qual é a resposta correta da questão 9? Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização placa de proibido estacionar. Isso constitui que tipo de infração? Qual é a sua resposta correta aqui para a questão 9? Resposta correta da questão, alternativa D. É uma infração média, com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo do local. Pessoal, uma dica para esse tipo de questão na prova do Detran. Quase todas as multas de estacionamento irregular, quase todas elas, prevêem a remoção do veículo. Então, o aluno que sabe esse macete, que sabe essa regrinha, ele vem direto nessa alternativa D, na palavra remoção. Remover do local, guinchar o veículo, levá-lo para o pátio. As infrações de estacionamento, na sua maioria, na verdade quase todas, só tem uma que não prevê remoção, que é estacionar na contramão. Vou até anotá-la aqui e sugiro que você anote para não esquecer. Estacionar na contramão é a única infração de trânsito de estacionamento irregular que não prevê a remoção do veículo. Todas as demais prevêem remoção do veículo. Então, na maioria das provas do Detran, o Detran cobra a resposta assim. É uma infração com remoção do veículo. Então, se você lembrar dessa regrinha, lembrar desse macete, isso vai te ajudar muito a resolver a questão. Veja bem, toda infração de estacionamento irregular sem a presença do condutor prevê a remoção do veículo do local, exceto estacionar na contramão. É a única que não prevê a remoção, prevê apenas multa. Então fica essa dica para você acertar questões na prova do Detran sobre estacionamento
irregular. Questão 10. Deve-se desligar o motor com o veículo. Alternativa A, parado e desacelerando o motor. Alternativa B, em movimento nas descidas para economizar combustível. Alternativa C, parado e o motor em marcha lenta. Alternativa D, parado e acelerando. Qual é a resposta correta da questão 10? Devemos desligar o motor com o veículo. Alternativa correta, alternativa C, veículo parado e motor em marcha lenta. Questão 11. Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir. Alternativa A, motoneta e trailer. Alternativa B, ônibus e automóvel. Alternativa C, motocicleta e ônibus. Alternativa D, caminhão e ciclomotor. Qual é a resposta correta da questão 11? Um condutor habilitado na categoria D, ele pode dirigir. Alternativa correta da questão, alternativa B, ele pode dirigir ônibus e automóvel. Questão 12. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a alternativa A, distância de percepção. Alternativa B, velocidade mínima desenvolvida. Alternativa C, a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Alternativa D, sinalização da via apenas. Qual é a resposta correta da questão 12? Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Item correto, item C. Questão 13. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos: alternativa A, colocar sal embaixo da língua. Alternativa B, tentar acalmar a vítima. Alternativa C, dar água com açúcar. Alternativa D, oferecer um remédio para abaixar a pressão. Qual é a resposta correta da questão 13? Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos: alternativa correta da questão, alternativa B, tentar acalmar a vítima. E é uma resposta que aparece muito nas provas do Detran na disciplina de noções de primeiros socorros. Tentar acalmar a vítima, tranquilizá-la. São respostas que sempre aparecem como corretas. E respostas que sempre aparecem como erradas é oferecer qualquer coisa à vítima. Como na letra A, sal. Não se deve oferecer nada à vítima, como sal. Ou o item C, água com açúcar, resposta sempre errada nas provas do Detran, e remédios. Então fica essa dica para a prova do Detran na disciplina de noções de primeiros socorros. Quando a questão mencionar que nós devemos oferecer à vítima qualquer tipo de alimento, até mesmo água ou remédios, as respostas estarão erradas. Itens errados você elimina facilmente e confirma, nesse caso, o gabarito, a resposta correta da questão. Então, olha, essa dica ajuda muito nas questões de noções de primeiros socorros. Questão 14 sobre extintor. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se: alternativa A, abrir completamente o capô do veículo para direcionar o extintor para as chamas. Alternativa B, usar o extintor na posição horizontal. Alternativa C, usar o extintor dirigindo o jato para o meio do fogo. Alternativa D,
empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Qual é a resposta correta da questão 14? Em uma rua, há um carro em chamas após uma colisão frontal. Nesse caso, recomenda-se. Alternativa correta, alternativa D, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo para o quanto antes apagar esse princípio de incêndio. Questão 15, última questão aqui do nosso simulado. Um condutor trafegando em um automóvel por rodovia não sinalizada não poderá ter sua velocidade mínima inferior a. Então, detalhes da questão. Muita atenção aos detalhes. Ele não poderá ter sua velocidade mínima inferior a quanto? Velocidade mínima em uma rodovia não sinalizada. Alternativa A, 75 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 55 km por hora. Alternativa D, 60 km por hora. Qual é a resposta correta da questão 15? Um condutor trafegando em um automóvel por rodovia não sinalizada. Esse condutor não poderá ter sua velocidade mínima inferior a quantos quilômetros por hora? Resposta correta da questão, alternativa C. Ele não poderá ter sua velocidade mínima inferior a 55 km por hora, como regra. Porque qual é a velocidade máxima em uma rodovia não sinalizada? A velocidade máxima para uma rodovia não sinalizada para veículos leves é de 110 km por hora. Se for uma rodovia de pista dupla, 110 km por hora é a velocidade máxima para veículos leves. E qual é a velocidade mínima para esse tipo de via, então? A velocidade mínima, ela não poderá ser inferior à metade da máxima permitida. Qual é a metade de 110? 55 km por hora. Tudo bem? Resposta da questão 15. Portanto, resposta correta da questão 15, alternativa C. 55 km por hora é a velocidade mínima em uma rodovia não sinalizada para veículos leves.